te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, pra te poder chegar nesta casa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada momento e por cada oportunidade que o Senhor nos tem concedido, pelos livramentos, Senhor, grandes e pequenos, todos quantos o Senhor nos tem dado ao longo da nossa jornada. E aqui chegamos nesta noite para uma vez mais te louvar e te agradecer. Queremos nesta noite apresentar a Ti, Pai, o nosso culto racional e aprender mais da Sua palavra. Por isso, desde já eu peço, Pai, encarecidamente, venha falar conosco, venha nos usar, venha nos instrumentalizar em Tuas mãos, fazendo uso dos nossos lábios para louvor e glória no nome de Jesus. Senhor, traga-nos o entendimento da Sua palavra, aperfeiçoa a nossa faculdade mental e seja conosco, Pai, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmão, pode sentar-se por bondade. Eu quero nesta noite louvar o hino da harpa com os irmãos, para nós adentrarmos já também a lição. Hoje nós vamos dar início ao novo trimestre e eu quero já rapidamente entrar no assunto da lição, porém antes eu quero louvar esse hino da harpa com os irmãos e já com esse hino nós vamos ofertar, lembrando que essa oferta ela é destinada ao caixa do estudo bíblico, né? Esse departamento de ensinamento da nossa igreja. Então você que tem uma oferta voluntária alçada, segure nas suas mãos. Enquanto eu vou louvar, você vai estar ofertando. Eu quero somente fazer uma oração a mais, com você sentado a si mesmo. Eu quero ministrar sobre a tua vida essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero já, Senhor, te agradecer pelos seus cuidados e pelas suas bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade sobre nós. Obrigado pelos seus cuidados, pelas provisões que o Senhor nos tem dado a cada dia. E eu quero já te agradecer e também pedir a continuidade das suas bênçãos sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Aqueles que, Senhor, fielmente têm, Senhor, dizimado. Aqueles que espontaneamente têm, Senhor, ofertado. Que o Senhor possa cuidar do seu salário, possa cuidar da sua dispensa, do seu lar, ali, Senhor, dos seus filhos, da sua casa. Que o Senhor venha dar a devida bênção, o devido cuidado, glorificando assim o teu nome. Que o Senhor também nos dê entendimento, sabedoria na hora, Senhor, da administração das nossas finanças, para fazermos um bom uso, Pai, dos nossos dinheiro e assim glorificar o teu nome também em nossas finanças. Pai, abre porta de emprego àquele que está desempregado e ajuda, Senhor, para que ele possa te louvar e te exaltar. Trabalha no coração daquele que ainda está preso na avareza, libertando e transformando para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, já te agradecendo em nome de Jesus, amém. Abra sua harpa comigo no hino 242 para nós louvar neste momento. 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar,
com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar no quê? Na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que no pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que no pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar. Na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Meu Deus, aleluia. Oh, eu quero assim. Oh, permaneça firme, porque eu tenho breve nós estaremos lá com Ele. Oh, glória. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com quem? Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Glória ao nome de Jesus. Maravilha, que nós permaneçamos firmes para que isso realmente se torne uma realidade em nossa vida, amém, queridos? Irmãos, antes de nós entrarmos na lição de hoje, nós estamos iniciando um novo trimestre, como os irmãos já sabem. A lição desse trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós vamos aí nesse trimestre estar se utilizando aí do livro de Jó para trazer algumas verdades para nossas vidas, para os nossos dias. Uma lição muito boa, né? Já temos uma estudada prévia das primeiras lições e muito bom, um tema bastante importante para a nossa vida, para os nossos dias. E eu quero fazer aqui nesta noite somente uma observação aos irmãos, né? O irmão Zildo, o presbítero irmão Zildo hoje já me ligou fazendo essa observação, sinal que ele estudou a lição e já percebeu isso, né? É que essa lição ela já estava montada pela CPAD. Essa lição era para ser a lição do terceiro trimestre desse ano, né? Nós utilizamos essa lição, que é a lição da CPAD, Casa Comunicadora das Assembleias de Deus. Então essa lição ela foi montada, foi
totalmente organizada para ser a lição do terceiro trimestre. Esse trimestre que nós acabamos agora de encerrar com a lição sobre ali, baseado em Esdras e Neemias, né? Sobre os tempos ali de reconstrução. E essa lição ela foi então adiada, não foi dada no trimestre passado, foi adiada para uma lição que foi a que nós tivemos agora no trimestre passado, uma lição que já era uma lição bem antiga, de 1900 e eu não me lembro bem se é 92, 94, do pastor Eurico Bernstein, que é um pastor já falecido, já está no Senhor, e essa lição ela tinha aquele tema que veio a calhar com o momento que nós estamos vivendo, e ela justamente foi dada na data em que ela foi novamente reeditada, né? Isso lá atrás, então já praticamente aí 20 anos passados, e então a CPAD fez essa colocação, foi uma lição especial, tanto é que os irmãos, eu falei bem no começo dela, em algumas aulas eu falei, ela vinha já na capa dela dizendo lição especial, né? Então essa lição ela tem datas aqui, ó. Hoje a primeira lição, por exemplo, está com a data de 5 de julho, né, de 2020. Então é porque já era uma lição que já estava montada e ela só não foi passada no trimestre passado, que é o terceiro trimestre de 2020, foi deixada para ser passada agora, no último trimestre, que é esse trimestre que nós estamos iniciando hoje, que vai até dezembro. Então só quero fazer essa observação, porque às vezes os irmãos vão ver a data e vão, mas essa data não está certa. Não é que não está certa, é que a lição já estava impressa, já estava pronta e eles não quiseram alterar. Amém, queridos? Então, dito isso, nós vamos à lição, só que antes, como a gente já tem feito isso desde o começo do ano, né, nós estamos com aquele propósito de incentivar os irmãos à leitura, né? Então, todos os nossos irmãos que têm comprado as lições, já automaticamente, na compra da lição é um cadastro, que a pessoa já está fazendo na escola bíblica. Então eu fiz um propósito esse ano de ofertar 2 livros, né, para sorteio entre os irmãos que têm comprado as lições. A partir de hoje, a Maiara hoje não pôde vir, mas eu quero que o Bruno passe para ela vai ver também esse vídeo, esse áudio que está sendo gravado, a aula de todas as aulas que estão sendo gravadas, né? Está ao vivo, né? Hoje está ao vivo pelo Facebook, mas depois vai ser colocado também no YouTube, como a gente sempre já tem feito, registrando as aulas. Depois a irmã Maíra vai fazer para nós ali o cadastro, e a partir de hoje eu gostaria já que uma das irmãs, a irmã Grace, pode fazer isso para mim, anotasse o nome de todo mundo que está aqui hoje, e no final, depois tu passa para o Bruno essa folhinha com esses nomes, e aí eu vou dizer para a Maíra, nós vamos fazer nesse trimestre, eu vou fazer assim. Os alunos que tiverem pelo menos 10 aulas presentes vão participar depois, no final desse trimestre, do sorteio dos próximos 2 livros. Amém, irmãos? Porque às vezes os irmãos não compram a lição, mas estão vindo, né? O bom seria que todos tivessem lição, para poder estudar, acompanhando e tal. Mas eu não vou levar em conta só a lição, eu vou levar em conta a presença. Então, a partir de hoje, começa uma nova lição, um novo trimestre. Quem tiver no mínimo 10 aulas, 10 presenças, das 13, porque são 13 lições, então são 13 segunda-feira. Quando finalizar o trimestre, a Maiara vai passar o relatório e vai ver. Aqueles alunos que tiverem 10 aulas, no mínimo 10, 11, 12 ou as 13 completo, né? Vai participar então do sorteio dos outros 2 livros no final do ano. Amém, irmãos? Amém. Quem tiver 9, 8, 7 vai ficar de fora. Isso é uma forma de eu estimular vocês a estar comigo na escola e também estimular na leitura. Hoje eu vou sortear Escute Aqui Satanás, do pastor Carlos Anacondia, um ótimo livro. Quem ganhar esse livro vai depois me dar o testemunho. É um ótimo livro, eu li esse livro, quero ler novamente. Eu não tenho esse livro e vou estar sorteando aqui para os irmãos hoje, né? Lá que é o departamento que está comprando, está investindo para dar. E vou sortear um segundo livro do título Vinho Novo é Melhor. A irmã Gleciane ganhou. Está lendo? Tá gostando? Já tentou ler? Bom, muito bom. Esse livro aqui é extraordinário. Vinho Novo é Melhor. É o testemunho da vida do Robert Tom e da sua esposa. É ótimo livro. Então quem ganhar hoje vai ler e vai ter uma leitura muito boa. É um livro assim que é apetitoso, a leitura é boa, é gostosa. É só você se esforçar para ler. Então nós vamos sortear aqui, a irmã Maíra já colocou aqui os nomezinhos.
E nós vamos tirar os nomes aqui. E aí 2 nomes. O primeiro nome vai levar o vinho novo, é melhor. Então eu queria que o Wilson pegasse aqui. O Wilson pega aqui para mim. Pega um aqui e o Felipe vem cá. Tira o papelzinho aqui também. E abre. O Wilson vai abrir primeiro. Wilson, dá o teu nome para mim e diz qual é o nome. Bruno? Aleluia! O irmão Bruno tá. Depois que quiser conferir os papéis, tá ali, tá? Se tiver dúvida, a gente não faz. Um monte de Bruno. E agora, no caso da Anaconda, eu escutei que Satanás, qual é o nome? Raul. Opa! É todo teu. Isso aí é até bom mesmo você ver, porque o Breno vai ver como é que é o Ministério de Libertação. Amém, irmãos? Está dado os livros. Que Deus abençoe. Façam bom uso, uma boa leitura. E depois eu vou cobrar de vocês aí como é que vai ser o livro. Amém? Porque como eu já tenho dito para os irmãos, eu não estou dando o livro para vocês guardar na prateleira de casa ou dentro do guarda-roupa. E deixar ele lá estragar e depois jogar fora. É um investimento, não é alto, mas é um investimento investindo na vida de vocês. Esse livro mesmo ali, Escute que Satanás, é ótimo. Vinho Novo é melhor, é ótimo. São só títulos bons, né? Então nos próximos 2 livros que nós vamos comprar no final do ano também já tenho em mente aí 2 títulos muito bons que nós vamos estar passando para os irmãos. Vamos à lição de hoje? Amém, queridos? Amém. Você que não ganhou, não fique triste, você vai ter oportunidade, né? Todos vão ganhar, meu irmão. Calma, é só cada trimestre, né? Pode ver que os irmãos aí que estão ganhando, está sempre, os outros estão ganhando também, não está. Daqui a pouco todo mundo vai ter um livrinho que está ganhando. E como eu já disse aqui, se depois os que acabarem de ler, né, alguém quiser pegar emprestado, desde que tenha todo aquele cuidado, aquele carinho, né, pegar, ler, devolver inteirinho, como estava certinho, daí os irmãos têm essa liberdade de fazer. É meio complicado, porque eu já emprestei livro que nunca mais voltou, né? E eu tenho ciúme, irmãos, com a minha Bíblia, os meus livros. Eu tenho ciúme porque o ciúme sadio, né? Lógico. Mas é uma coisa que eu gosto. As minhas lições, eu tenho praticamente todas elas, eu guardo. Tem uma pilha de lição, porque você tem um material de estudo. Um dia ou outro eu tiver uma dúvida, alguma coisa, eu vou ali, eu tenho temas, eu tenho títulos, então eu posso tirar mensagem, eu posso tirar entendimento, conhecimento. Então isso aqui não é coisa para estar jogando fora. É bom você arrumar um prateleirinho, um armário e organizar os livrinhos, as lições, bem organizadinho, fica bonito, fica uma biblioteca. É uma coisa que quando você precisar, você vai ter ali sabedoria ali para você poder adquirir. Queridos, vamos à lição de hoje. Hoje nós vamos falar então na lição de número 1 sobre o livro de Jó. Lição de número 1, vamos falar sobre o livro de Jó. Só lembrando, ou relembrando que esse título central da lição desse trimestre fala sobre a fragilidade humana em relação à soberania divina. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Nós vamos identificar na vida desse personagem bíblico como o homem é frágil, né? Nós já sabemos, mas precisamos relembrar a nossa fragilidade. Texto áureo, quem pode fazer essa leitura para nós? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó e vistos o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Maravilha. Eu preguei sexta-feira, e sexta-feira eu preguei sobre sedes pacientes até a volta do Senhor, até a vinda de Jesus. E nós falamos sobre a palavra, o termo paciência, e nós utilizamos esse capítulo 5 e o versículo 11 de Tiago, né? Dando aqui o exemplo da paciência dos profetas e também da paciência de Jó. Lembrando que essa palavra paciência significa longânimo ou perseverante, né? Então nós vamos aí mais à frente. Verdade prática, quem pode ler? O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Maravilha. Então essa é a verdade prática, né?
o que podemos aí extrair já sumariamente da lição. Este livro, ele é uma preciosidade da literatura bíblica. Assim como os outros demais 65 livros, são 66 livros na Bíblia, todos eles têm as suas particularidades, todos eles têm a sua devida importância, nenhum deles é descartável, nenhum deles é menos valoroso ou menos importante. Todos os livros da Bíblia, todos eles têm sua valiosidade, têm sua importância, têm o seu direcionamento para a nossa vida. Mas o livro de Jó, nós vamos ver que ele tem essa preciosidade para a nossa vida, para nos trazer aí algumas respostas, né? Direções e respostas acerca das questões da nossa vida, os porquê, né? Às vezes que surgem no meio da nossa caminhada, né? As questões aí que às vezes nos indagam na alma acerca das situações que nós vivenciamos, tribulações que nós passamos, os reveses da vida. Então, dentro do livro de Jó, nós vamos aí ter algumas respostas. Leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Depois Ezequiel 14, o versículo 14, o versículo 19 e o versículo 20. E por último, o capítulo 5 de Tiago, o versículo 11, que é também o texto áudio da lição de hoje, que a gente já fez a leitura. Então eu vou fazer a leitura desses textos rapidamente, para nós já ganhar o tempo e passarmos a introdução e o primeiro tópico. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ezequiel 14, versículo 14, 19 e 20. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5 e 11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória ao nome de Jesus. Então esses são os textos, né, base para a lição de hoje. Vamos aí então à introdução. A introdução aí vai mostrar para nós que nesse trimestre nós vamos estar falando um pouquinho mais do livro de Jó, mostrando nessa obra fascinante, essa literatura bíblica extraordinária do livro de Jó. Nós vamos estar falando um pouco mais aí sobre essa questão da aflição, da fragilidade, do sofrimento humano, o porquê e o para quê. E nós vamos entender também um pouquinho mais aí da estrutura desse livro, o estilo da escritura, né, desse livro, o conteúdo, todas as questões aí acerca desta literatura, esta obra que também serve para alimentar a nossa alma. Então, o primeiro tópico da lição, essa aula de hoje, ela é uma aula apresentativa, é uma aula que vai trazer aí, como se diz no prelúdio, vai trazer uma abertura para as demais aulas. Daí as demais aulas vamos pegando ponto a ponto do livro, tópico a tópico, e aí vai ser um pouco mais, eu creio assim, mais dinâmica. A de hoje é mais uma apresentação, é uma narrativa do que nós vamos tratar no trimestre. Então esse primeiro tópico da lição fala sobre a autoria, o local e a data do livro de Jó. O autor de Jó, quem escreveu o livro de Jó, é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas.
Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, há um grande debate, irmãos, falar de Bíblia, falar do Antigo Testamento, né? Mais ainda do Antigo Testamento, sempre é questão de embates, de discursos, né? Entre os pesquisadores, entre os estudiosos, entre os teólogos da Bíblia, porque algumas questões a Bíblia não deixa clara, a Bíblia não traz assim elucidado a questão, ela meio deixa algumas coisas em off. Então isso requer alguns estudos, requer manuseio de algumas escrituras a mais, algumas pesquisas a mais, apelar para a parte arqueológica, achados arqueológicos, para poder tentar confirmar ou afirmar aquilo que já temos em mão. Então há um grande embate acerca do autor do livro, mas para nós os cristãos conservadores, que cremos na Bíblia, nas Escrituras, nós temos um entendimento na nossa linha de teologia, no nosso estudo teológico, nós acreditamos que tenha sido somente um autor e não vários, como há uma linha de pensamento, né? Há uma linha de pensamento que entende que foram vários escritores, ou seja, a linguagem que se utilizou aqui, uma coxa de retalhos, porque cada um fez uma parte, né? Cada um fez uma parte e foi juntado então e feito o livro, né? Foram anexados, mas nós não cremos assim. Na nossa linha de raciocínio, no nosso entendimento, nos nossos estudos, nós cremos que o livro de Jó teve um autor que foi totalmente inspirado por Deus, né? Deus é o autor e ele então é o escritor inspirado por Deus, e nós cremos que tenha sido o próprio Moisés que tenha escrevido o livro de Jó, assim como ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele tenha escrevido também este livro, né, que ele tem um tom poético, né, um tom de prosa e poesia, e nós cremos que tenha sido Moisés. Há uma grande parte pende para a autoria de Moisés, até porque nós vamos ver também por dentro da lição que a pessoa de Jó é uma pessoa que viveu provavelmente, por todos os detalhes, ele é um personagem que viveu entre o período patriarcal, o período de Abraão, Isaac, Jacó, nesse período. Então Moisés ouviu a história, né, conheceu a história desse homem e decidiu registrar para as gerações vindouras. Então o autor, nós temos esta linha de pensamento que tenha sido Moisés que escreveu, e também há uma grande probabilidade, né, isso são probabilidades, não é uma coisa que a gente bate o martelo e não é isso assim, ponto, né? Há uma grande probabilidade de o livro de Jó ter sido o primeiro livro a ser escrito, o livro mais antigo, ainda antes do livro de Gênesis, que é o livro do começo, né? É o livro do início de tudo. Então há uma grande probabilidade de ele ter sido também o primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento. Vamos ao ponto 2 do tópico 1, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14, que nós já lemos, que Deus fala através do profeta Ezequiel, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Por que está dizendo isso? Porque há uma linha também de pensamento dessa mesma linha que crê que o autor de Jó tenha sido alguns autores e não um autor, único. Também há uma linha de pensamento que diz que a história de Jó é uma história fictícia, foi criada só para trazer alguns ensinos, como se fosse uma parábola contada por Jesus. Mas não, o livro de Jó já começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
Então a Bíblia já começa, o escrito já começa testificando, dando testemunho de que esse homem não existiu, havia. Não começa como um conto, era uma vez, numa cidade tal, um homem tal, não. O conto geralmente se começa assim. Não, aqui é verdade, havia esse homem existiu. A história dele é verídica, é verdadeira. Tanto é que está ratificada no livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. E também no Novo Testamento está também corroborada com o livro de Tiago. Ezequiel está falando ao povo de Israel, já no cativeiro. Os irmãos entendem isso. Ezequiel é o profeta do cativeiro, diferente de Isaías e diferente de Jeremias. Jeremias profetiza fora do cativeiro, no começo do cativeiro e perante o cativeiro. Isaías profetiza alguns anos antes do cativeiro acontecer. E Ezequiel é o profeta que profetiza dentro do cativeiro. Ele estava junto ao rio Quebar, na Babilônia, junto com os anciões, participando ali de um momento solene, de uma reunião. E ele então está ali quando ele recebe uma visão, o anjo do Senhor, né? A glória do Senhor lhe toma, lhe leva ao vale e começa a lhe dar visões e lhe mostrar a situação do povo de Deus. E no meio de tudo aquilo que ele viu, de toda a circunstância, da situação do povo de Deus que era degradante, estava no cativeiro, e Deus estava dizendo que o cativeiro era uma vara de disciplina, era uma correção pela rebelião do povo. Deus vai dizer esta frase no capítulo 14: ainda que estivesse no meio dela quem? No meio dela, da nação de Israel, do povo de Deus, ainda que estivesse no meio deles, qual os personagens que o Senhor vai falar? Noé, Daniel, Jó. Eles livrariam somente a sua alma. Aí no capítulo 14, no versículo 20, ainda vai mais puro, ainda vai mais fundo. Se eles estivessem no meio, Noé, Daniel e Jó estivessem no meio deles, o Senhor vai dizer: vivo eu, diz o Senhor, que nem a filha e filho ele salvaria, a não ser somente a sua própria vida pela sua justiça. Então essa palavra testifica que Jó existiu. Amém, queridos? Amém. Jó foi um personagem da Bíblia verídico, existente. A Bíblia não criou esse personagem, ou o autor do livro não criou esse personagem para trazer um ensinamento. Ele está relatando uma história verídica, e nós vamos ver pontos aqui que vai corroborar com essa verdade. Tiago, por exemplo, também atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Ponto 3 do tópico 1, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Na Bíblia você vai encontrar duas terras parecidas: Uz, que é a terra de Jó, e você vai encontrar Ur, que é a terra de Abraão, de Terá, pai de Abraão. Tem Ur, que é U-R, e tem Uz, que é U-Z. Amém, irmãos? Tem duas terras parecidas, mas são distintas. Então, Jó, ele era da terra de Uz. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 1. Como Jó, Uz também era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a terra de Babilônia. Isso está registrado em Jeremias 14, 21 e 25 e 20. Então este local, Uz, é um local existente, verídico, real, localizado no mapa, né? Próximo à região ali, ou melhor, estava na direção da região do deserto da Arábia, que foi aquele deserto onde o povo veio quando saiu do Egito, vindo para a terra prometida. Então eles estão situados no lado de cá do Mar Morto, também ali do rio que descia do Monte Hermon e desaguava no Mar Morto. Eles estão do lado de cá e estão naquela região situada entre também a terra da Babilônia, que ficava ali na região da Síria. Então tem um local com esse nome, é situado no mapa, na geografia bíblica, é um local verídico, existente, que também ajuda a afirmar a existência do personagem deste livro. Amém? Ponto 4, a época de Jó.
o tempo, vamos ver aqui sobre a idade ou a data, né, aproximada aí dessa história, deste momento, deste evento. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, o período que compreende Abraão, Isaque e Jacó. Estes são os personagens que abrangem o período patriarcal. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, ou seja, ainda não tinha o sacerdócio segundo a tribo de Levi, descendente de Arão, né, que era um dos levitas, do qual Deus decidiu separar para dele fazer então ali a descendência de sacerdote. Ainda não tinha esse rito sacerdotal que foi dado por Deus a Moisés, ainda não tinha essa classificação sacerdotal. Então era o período patriarcal, porque eram os pais que cuidavam da vida espiritual dos seus filhos, eram os pais que pastoreavam a sua casa, as suas esposas, seus filhos. Então por isso é chamado de período patriarcal, porque é o período dos pais. Não tinha um pastor, não tinha um sacerdote, não tinha alguém que era ali oficialmente representante de Deus para intermediar o homem e Deus. Então era o período patriarcal. Amém? Até aqui, queridos? Glória a Deus. Qualquer colocação, qualquer dúvida, você levanta a sua mão, faça um gesto, eu paro o meu raciocínio aqui e dou oportunidade para os irmãos, tá? Qualquer pergunta ou dúvida que os irmãos queiram sanar, ou qualquer colocação também para ajudar na aula, vocês têm liberdade. Vamos continuar aqui então. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Jó 1:5, coloca para nós aqui, se tu conseguir, já está aí. Ó, olha o capítulo de Jó, capítulo 1, versículo 5, olha o que diz o texto. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó ele era uma espécie de sacerdote de casa, do lar. E ainda hoje, né, a gente fala que o marido, o esposo, ele é o sacerdote da casa, ele é o pastor da casa, tem esse papel. Veja bem que Jó ele encarava esse papel com muita seriedade. Os seus filhos, a Bíblia vai dizer que se reuniam, eles tinham um cronograma de festividade, de casa em casa, cada um deles banqueteava uma festa na sua casa, então eles faziam um rodízio de festa. E passando esses dias de festa nas casas, Jó ofertava, né, ele enviava holocausto, ele enviava sacrifício a Deus, por causa de uma eventual queda, um eventual pecado cometido, um eventual erro, um eventual distúrbio dos seus filhos. Então ele já se comprometia de fazer uma oferta a Deus no lugar dos seus filhos. Isso é uma intermediação. Isso aqui já é tipo uma tipologia daquilo que Cristo fez. Veio, se apresentou e ofertou o seu corpo em nosso lugar, sendo assim como o exemplo de Jó, né? Lógico, a gente pode tirar aqui uma ideia também, assim como Jó se preocupava com os filhos, pelo pecado dos filhos. Aqui não diz que os filhos se preocupavam com os seus erros, com os seus devaneios, mas o pai tomava essa consciência e se preocupava com a vida dos seus filhos. Então assim também nós temos o exemplo do nosso Jesus hoje, que veio assumindo-se a forma de sacrifício, assumindo a forma de cordeiro, e um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, para ser ofertado no nosso lugar. Amém? Então nós vemos esse papel aí sacerdotal, né, o papel patriarcal, vamos dizer assim. Já é um estilo sacerdotal, mas é ainda numa nomenclatura chamada de papel patriarcal, porque ele é o pai. Então ele tem essa responsabilidade. Como pai, ele se responsabiliza pelos filhos, pela sua esposa, pela sua casa, e ele assume esse papel, oferecendo a Deus ali sacrifício. Também as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, né? Está em Jó 42:15, o que não era permitido pela lei mosaica. Lá na lei mosaica, em livro de Números, capítulo 27 e 8, a lei ela já vai trazer uma mudança. As irmãs, as mulheres
mulheres já não recebiam parte na herança, mas no período patriarcal ainda era administrado às irmãs como também sendo coerdeira com os seus irmãos. A palavra hebraica que está traduzida como uma peça de dinheiro só aparece em outras duas ocasiões da Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué 24:32. Então são algumas particularidades do livro de Jó para nós atestar a sua data. A data aproximadamente é uma data ali no período dos patriarcas, e isto, quando se fala de data, fica uma questão de número, exato, como hoje nós estamos no ano de 2020, nós temos essa convicção, certeza, há um calendário que nos especifica isso. Mas quando se fala do Antigo Testamento, é muito complicado datar. Existem datas, eles colocam datas, mas são datas aproximadas, não são datas exatas. Então, a gente não fala em si de data, mas de momentos. A gente encaixa as histórias pelos momentos. Então, o momento patriarcal, o momento ali do dilúvio, depois pós-dilúvio, aí a gente vai se localizando pelos períodos e pelos eventos. Os eventos que vão marcando, eles vão nos dando essa possibilidade de então encaixar, de datar mais ou menos ali aonde foram os eventos registrados na Bíblia. Então, quando se fala de data em si, fica uma questão muito complicada afirmar aqui uma data específica, falando de Antigo Testamento, A gente tem uma base, tem uma média ali, mas não é uma coisa que a gente possa assumir aqui e dizer, não, é essa data exata e ponto. Amém, queridos? Então, assim nós encerramos o primeiro tópico da lição, passando aí a questão da autoria, local e data do livro de Jó. Vamos para o segundo tópico, que fala sobre a estrutura literária do livro de Jó. Vamos falar um pouquinho sobre como foi montado esse livro. Ele tem a forma de prosa e poesia, é o primeiro ponto do tópico 2. O leitor que desejar ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Então nós vemos aí essa estrutura. Jó, juntamente com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são considerados livros poéticos da Bíblia. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós vamos encontrar ali livros, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. É assim que é dividido o Antigo Testamento. O livro, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Penta de 5, Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Depois os livros históricos, ali Josué, Juízes, Ruth e por ali vai, que são os livros históricos que vão registrar a história do povo de Israel. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Depois livros proféticos. Aí tem nos livros proféticos profetas maiores, que são Isaías, Daniel e Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí depois os profetas menores. Aí vai todos aqueles profetas lá, que eu não me lembro agora o nome de todos, e nem a quantidade. Alguém lembra? Vocês vão tentar? Está vivo, hein? Lá. Eles começam a Algeu, Adeleu, Xanaleu, enrola ali e fala luta. É por aí. De Ageu até Malaquias. Então, assim se divide o Antigo Testamento. E Jó é considerado um livro poético. A forma de escrita é prosa, poesia e prosa. Amém, queridos? E há também um detalhe que a gente vai perceber,
que a poesia escrita pelo oriental, pelo judeu, pelo povo daquela região do Oriente, não é uma poesia como a nossa, né? Uma poesia, como é que eu posso dizer, que rima, né? Com rimas. As poesias dele você vai ver, mas você não é de poesia, porque a nossa poesia rima, né? Tem toda aquela montagem de palavras que rimam uma frase com a outra e tal. A poesia deles é diferenciada, porque eles expressam sentimentos, eles expressam situações vivenciadas, eles expressam situações de constrangimento. O livro de Jó é um livro poético, em tom de prosa, porque ele está contando, ele está proseando, ele está narrando a sua história, mas ele está também fazendo uma poesia acerca da sua história, narrando a sua situação, expondo as suas aflições, expondo os seus problemas, expondo suas circunstâncias. Então, você vai ver isso no livro de Jó, você vai ver isso em Salmos, os salmistas descrevendo suas circunstâncias, ou era de tristeza, ou era de alegria, ou era de conquista, ou era um momento de derrota, isso expresso nessa forma de escrita, que é para nós considerado poético, né? Um livro poéticos que contém a prosa, a poesia e prosa. Amém, irmãos? Então, diferente da nossa poesia, é poesia também, só não tem a estrutura, como se diz, a escrita parecida, né? O ritmo, a rima, né? Os encaixes de palavra não é idêntico ao nosso estilo literário. Dito isso, passamos para o próximo ponto, que é organização. Ponto 2, tópico 2. Organização. Vocês estão comigo? Amém. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo, ou seja, uma pessoa falando, feito por Jó, monólogo, que é Jó falando, 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos. Quais são os amigos dele? Então, há um monólogo, primeiramente um monólogo, só Jó fala. Depois 3 ciclos de diálogo. Diálogo, então, são 2 ou mais pessoas falando, né? O diálogo é uma pessoa conversando com a outra. Então é Jó falando com Elifaz, Bildade e Zofar. E 4 outros discursos de um quarto amigo jovem chamado, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então assim é a organização do livro. Começa com o monólogo de Jó, se lamentando, mostrando ali a sua insatisfação com o que ele está passando. Depois 3 ciclos de diálogo com seus 3 amigos. Depois um 4º ciclo com um amigo mais jovem que vai chegar por último. Aí depois então Deus se revelando a ele, revelando sua grandeza, seu poder, sua glória. E aí então o período da restauração de Jó e o desfecho e o encerramento da sua vida. Dito isso, eu passo para o ponto 3 do tópico 2, amém? Abundância de figuras de... O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que o seu texto seja colorido, entre aspas aqui, né? Ao invés de preto e branco, ou seja, colorido quer dizer aqui simbolicamente algo vívido, algo que prenda, algo que chame a atenção, e não algo preto e branco que a gente olha assim, não tem muita graça e passa corrido, né? Então é como você pegar um livro para ler, você gosta que ele tenha bastante página colorida de figuras, e não só as páginas brancas com letrinhas pretas, que daí isso para muitos torna-se meio entediante, né? Tem gente que gosta de livro com bastante caricatura, bastante desenho, para poder até terminar o livro mais rápido, né? Então não é esse tipo aqui. O personagem ele quer mostrar uma história colorida, ou seja, uma história viva, uma história que atraia o leitor para ela, ao invés de algo meio monótono. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Capítulo 7, versículo 6, ele fala do vento. Capítulo 7, versículo 7, ele utiliza a nuvem. Capítulo 7, versículo 9, ele fala da sombra. No capítulo 8, versículo 9, 14 e 2, ele fala de uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então ele se utiliza dessa formação linguística para trazer algumas expressões
algumas metáforas para poder aplicar ali então aquilo que ele estava vivenciando. Ele mostra a brevidade da vida do homem, né? Ele aplica ali algumas linguagens, se utilizando de algumas linguagens para aplicar na nossa vida, que a nossa vida ela é como o vento, ela é como a nuvem, ela é como a sombra, ou seja, passa muito rápido, a gente quando percebe já está passando, já está no final, nosso tempo em si ele é algo precioso e a gente às vezes não se dá conta. Então ele utiliza assim dessas linguagens e também de um paralelismo, fazendo ali comparações, né, para poder assim trazer a elucidação dos seus fatos, daquilo que ele tem vivenciado. Encerramos aqui o tópico 2, passamos para o tópico 3. Até aqui, glória a Deus e amém? Então todo mundo vivo? Lembrando do culto de ontem, não tem nenhum eu? Amém? Glória. Maravilha. Vai cair aí, né? Se cair, eu vou ser obrigado a te dar um abraço. Não tem Covid, vou ter que agarrar. Amém? Maravilha. Tópico 3, natureza e mensagem do livro. Ponto 1, por que os justos sofrem? Essa é uma pergunta boa, né, irmãos? E muita gente faz ela ainda hoje. Até mesmo nós, às vezes, a gente se faz essa pergunta. Vai dizer que não. Às vezes, no momento de fragilidade da fé ali, no momento de dúvida, por que eu sofro? Sou tão bom. Vai dizer que nunca pensou assim. Sou tão bonzinho. Não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, não me meto na casa do vizinho, cuido só da minha vida, ajudo quem eu posso, dou comida para o pobre, mendigo. Por que eu sofro? Por que eu passo assim? Isso é tão injusto comigo, com a minha pessoa? Vai dizer que você nunca pensou assim. Por que isso acontece comigo? Né? Aquele sentimento assim de autocomiseração. Por que só comigo? Por que só comigo essas coisas acontecem? Por que não acontece com aquele outro lá que rouba, que mata, que fala? Meu irmão, para com isso. O livro de Jó vem para nos trazer um exemplo de vida de alguém que passou por uma circunstância que eu acho que aqui não tem ninguém que passou o que ele passou. Alguém aqui já leu o livro de Jó todo? Já leu? Maravilha. É bom ler mais até, para a gente poder extrair desse livro muitas lições, né? Porque o livro de Jó ele traz para nós estímulo de nós viver cada dia mais firme em Cristo. Porque nenhum de nós, eu não conheço ninguém que tenha passado o que Jó passou. Alguém já perdeu um filho? Aqui tem alguém que já perdeu filho? Já perdeu filho? Alguém? Levanta a mão. Alguém que já perdeu filho? Ninguém perdeu filho. Jó perdeu 10. Imagine Jó 10 caixões. Isso foi uma história verídica. Isso não é porque os homens querem tornar a história de Jó um conto, para não demonstrar que o homem pode ser fiel a Deus mesmo na prova, porque era isso que o diabo queria. A história de Jó ela está aqui registrada e Deus fez questão de garantir a veracidade de todo o contexto e também a existencialidade desse contexto até os dias de hoje. Encaixou esse livro dentro do cânon bíblico e ficou ali então afirmado que é um livro inspirado por Deus para que a igreja pudesse usufruir hoje e ter esse exemplo na vida de Jó, que é o que Tiago na sua carta lá vai colocar. Tendes, por exemplo, a paciência de Jó, porque em meio a tudo que ele passou, irmãos, ele não abandonou o Senhor. Ele teve um momento de fraqueza, como qualquer ser humano natural tem. Amaldiçoou o dia de seu nascimento, perguntou para Deus por que Deus permitiu ele nascer, por que tu me deixou viver, por que tu já não me matou então na madre? Ele fala isso. Por que eu já não desci a sepultura da madre da minha mãe? Por que tu me deixaste ver o dia, ver a luz, para estar sofrendo? Foram indagações, por que eu estou sofrendo? Eu sou temente, eu sou fiel. Jó não estava entendendo, porque ele estava no meio de uma luta espiritual entre o diabo e o Senhor. O diabo foi tentar a Deus dizendo: Jó só é fiel porque tu tens dado tudo a ele. Porque o homem que recebe tudo de Deus não tem por que não ser fiel. Não tem. Apesar de que muitos hoje têm uma vida boa e não são fiel a Deus. Mas era para todo aquele que vive bem, como o Jó vivia, rico, possuidor de um patrimônio extraordinário.
texto sagrado vai dizer que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, se não o mais rico. E é temente a Deus, um homem justo, íntegro. Tanto é que Deus vai dar testemunho dele no livro de Ezequiel, dizendo: olha, se estivesse no meio da cidade de Jerusalém, Noé, Daniel e Jó, os três se livrariam pela justiça deles, porque são três personagens bíblicos do Antigo Testamento que têm uma vida reta, que agradaram a Deus. Noé, Daniel e Jó. Deus dá um exemplo mostrando para eles: olha, se eles estivessem no meio, eles se salvariam, mas não pouparia a nação. Se eles estivessem no meio, eles não salvariam nem mesmo os filhos deles, só a vida deles. Pela integridade deles, eles se salvariam. Pela vida deles reta, justa, eu salvarei eles, mas o resto não. É algo extraordinário. É algo que nos faz refletir. Opa, eles conseguiram esse testemunho de Deus, eu também posso. Aí eu paro e penso: o que Deus está pensando de mim hoje? O que Deus tem dado testemunho de mim na eternidade? Porque se Jó alcançou esse bom testemunho, como Noé, como Daniel, como outros, porque não tem só esses três. O Senhor utiliza esses três porque marcaram tempos determinados. Mas também tem Abraão, que foi chamado amigo de Deus, mas também tem o próprio Enoque, andou com Deus, que um dia Deus tomou para si. Então esses homens que eram homens mortais como eu e você, Raul, alcançaram o testemunho de Deus. Por que a gente também não pode? Nós podemos. Mas a gente não vai saber isso agora, a gente só vai saber isso e materializar lá na eternidade, quando passar o nosso tempo, porque eles também não sabiam disso. Tanto é que no desfecho da história de Jó ele vai dizer: olha, eu te conhecia de ouvir falar, Deus. O meu conhecimento acerca do Senhor era de ouvir falar. É aquela coisa: eu vou na igreja, eu sou crente, eu dou dízimo, eu cultuo, eu participo da banda, do coral, do conjunto, dos jogos, mas eu conheço a Deus só de ouvir falar. Mas eu nunca tive uma experiência profunda, impactante. A partir do momento que eu tenho uma experiência profunda, impactante, aí eu digo: opa, agora eu não conheço mais Deus só de ouvir. Agora eu não conheço mais Deus só pela boca do pastor, porque conhecer o Deus do pastor é legal. O Deus que o pastor prega toda semana aqui no púlpito e apresenta é legal. O Deus do pastor é bom mesmo, eu quero seguir o pastor também, porque o Deus do pastor é bom. Mas você tem que ter experiência com esse Deus que eu sirvo e que você também serve. Então por que os justos sofrem? Tópico 3.1. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentes de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Salmo 72. O autor dos Salmos é Asaf, é o levita, né? E ele vai questionar a Deus, ele vai questionar: Senhor, eu sou fiel, eu te sirvo, eu estou na tua casa todo dia, mas o meu vizinho ali, que é o ímpio, está prosperando, ele faz maldade, mas parece que o Senhor não está vendo, porque ele está bem. Olha lá como ele está bem, olha lá como ele está sorrindo, olha como ele está vivendo, olha a casa dele, que linda, que maravilhosa, olha, ele não tem dor, ele não tem aperto, olha lá. Ele não tem problema de dívida, de conta de luz, de água atrasada. Ele está tudo bem, olha só a alegria dele, olha o passeio dele com a família. Se fosse hoje em dia, nós ia ficar questionando a Deus, e quem sabe já não questionou. Olha o Instagram dele, Deus, olha só. Esse final de semana ele estava em Gramado, Deus. E eu aqui, não tenho dinheiro para ir nem no shopping Continente. Olha aqui, Senhor, ele esteve lá na Alemanha, nos Estados Unidos, em Paris. E eu aqui, mal consigo pegar o ônibus para ir no centro de Florianópolis. Meu Deus. Se fosse hoje, seria assim. Olha ele, Senhor, olha o carro dele, ó. O carro dele é o Jeep Renegade. E eu não tenho nem a bicicleta. E quando tem o carro, vive quebrando toda hora, furando pneu toda hora. Parece que os pardal dos polícias estão atrás de mim, é só multa, multa, multa.
Não vai dizer que não. Para nós é assim, irmão. Para nós é difícil. Por que o justo sofre? É uma pergunta ou não é? É uma incógnita, né? Aleluia. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Porém, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Se havia sofrimento era porque havia culpa do... Ainda hoje existe essa ideia. Ainda hoje essa ideia perdura. Quando a pessoa começa a passar uma situaçãozinha meio de perrengue, alguém já olha e diz: se está passando isso é consequência. Pode ver, está fazendo coisa errada. E ainda tem dentro da igreja esses abençoados que tem essas ideias. Tem? Mesmo tendo Bíblia aqui para mostrar que o justo sofre, ainda temos abençoados, para não dizer filho do cão, que fica julgando o sofrimento dos outros, dizendo: esse sofrimento dele, essa peleja dele aí, ó, esse problema que ele está vivendo, ou ela está vivendo, isso aí só pode ser pecado, ele está pagando o preço, está pagando. Filho do cão, não conhece Bíblia. Justo sofre, justo tem enfermidade, justo é perseguido, justo também chora, justo também tem noite mal dormida, justo também tem dia ruim que não daria vontade nem de ter saído da cama. Só que tudo isso tem um porquê e um pra quê. Deus querendo se revelar à humanidade, mostrando na vida dos seus justos que Ele é poderoso para de uma vida de caos levar a uma vida de auge. Aleluia! A história de Jó, ela vem para comprovar que não é só aquele que vive em pecado que sofre, porque o justo também é levado a sofrer. O vento, o terremoto, o maremoto, o tsunami não vem só para aquele que não é crente, vem para o crente também. O telhado da casa do macumbeiro, do ímpio, do espírita, do ateu é arrancado quando dá vento forte, como assim o do crente também é. O carro do ímpio quebra, bate, é roubado, como o do crente também é. Deus não nos coloca numa redoma e proíbe que qualquer mal chegar na nossa vida, não. Porque daí seria injusto e Deus não teria como mostrar o seu divino poder na nossa vida. Porque é através dos sofrimentos que a gente passa é que Deus evidencia o seu poder. Porque depois de cada vale que nós enfrentamos, vem o auge, vem a vitória. Depois de cada noite mal dormida, vem noites abençoadas, onde a gente nem consegue ser acordado se apanhar. Meu Deus! Porque Deus é aquele que mesmo em prova, Ele está passando conosco e está dizendo: não temas, eu sou contigo. E tudo isso é para evidenciar que eu sou Deus que tem o controle nas mãos. E não livro os meus da cova, mas eu livro dentro da cova. Não livro da fornalha, mas eu livro dentro da fornalha. Aleluia. Glória a Jesus. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Nesse aspecto, então, ao longo dos seus 42 capítulos, que é o total de capítulos do livro de Jó, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Ponto 2 do tópico 3: existe bondade desinteressada? É uma pergunta. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício e Jó era um homem agraciado com muitos, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Aleluia. A tese do diabo ao se apresentar a Deus junto com os filhos de Deus era dizer para Deus que: Deus, o homem só te adora porque tu é bom com o homem. A tese do diabo era dizer assim, era trazer um momento de tristeza para Deus.
Ele queria tentar frustrar o projeto de Deus com a humanidade, dizendo para Deus: Deus, os homens que tu criasse lá, eles só te adoram porque tu dá tudo para eles. Jó é um exemplo. Tem não sei quantos mil camelos, não sei quantas mil ovelhas, não sei quantos mil gatos, tem não sei quantos escravos, não sei quantos quilômetros de terra, não sei quantos filhos, a mulher abençoada, uma família abençoada, uma casa abençoada, tem saúde, todo mundo respeita ele é tido como um ancião, alguém de respeito, alguém que tem peso na palavra na sua cidade. Então ele tem tudo. Por que ele vai negar o Senhor? Eu quero ver ele passar o vale, eu quero ver ele perder tudo e ainda permanecer fiel. E Deus aceitou a prova. Então tá, eu vou mostrar para ti então. Vai lá, toca em tudo. Só não toca na integridade de Jó, na sua vida. Toca em tudo, arranca tudo que ele tem. E em nenhum momento você vai ver Jó. Em nenhum momento você vai ver Jó amaldiçoando a Deus. Ele questiona a sua data de nascimento, ele questiona o porquê que ele veio à existência. É um momento de caos. Imagina, irmão, ninguém passa um momento de caos perdendo 10 filhos. Não foi no caixão de um filho, porque eu já vi mãe chorar por um filho. Mas imagine uma mãe chorar por 10. Um pai chorar por 10, instantâneo, ao mesmo tempo, perder tudo. Porque um pai que perde um, se ele tem mais 9, ele perde, tem a dor, como Jacó teve a perda de José, que foi uma falsa perda, né? Os irmãos vieram com a túnica de José toda manchada de sangue, disseram: oh, essa é a túnica que tu deu para o teu filho mais novo, aquele que tu ama? É a túnica dele. O que houve? Eu acho que um animal lá comeu ele, ó. E a Bíblia diz que Jacó nunca mais prestou direito para a perda de José. Ele tinha outros filhos, mas ele perdeu José e não atinou mais direito. Agora imagine perder tudo. Além de perder os filhos, porque os filhos foram estupim, mas ele começa perdendo os gatos, os patrimônios. Só vinha notícia ruim. Olha, deu lá um povo lá e levou os teus animais, caiu não sei o que lá, pegou fogo, explodiu, queimou, bombardeou, quebrou, a casa caiu tudo, morreu os filhos. Meu Deus! Foi uma sequência de tragédia, irmão. O cabra mal se recuperou de uma, já vinha uma lambada, mal se recuperou da segunda, veio a terceira, mal se recuperou da terceira, veio a quarta aqui. Quando viu, o cara estava sentado em cima do monturo, desnudo, com a carne toda purulenta, cheia de câncer, estourando e correndo um pulso fedido, ao ponto de a sua própria esposa olhar para ele e não suportar o sofrimento do seu marido, relembrando aquilo que ele era e o que agora ele é, e dizendo para ele: olha, homem, eu não vejo outra escolha senão tu amaldiçoando esse teu Deus, para que tu morra de uma vez e descanse, porque o teu sofrimento é terrível. Você se consegue colocar? Não dá para se colocar nesse lugar. Não dá. A empatia nesse momento ela fica meio difícil. A empatia é se pôr no lugar. Eu não consigo sentir o que ele sentiu. Então, meu irmão, amaldiçoar o dia que nasceu, pedir a morte desde o ventre, isso aí não é nada. Agora, em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Em nenhum momento ele negou a sua fé em Deus. Em nenhum momento ele disse: não, Deus não existe, porque para acontecer isso comigo, Deus não existe. Se Deus permitiu acontecer isso, Deus é um carrasco. Excomungou, não, porque tem muita gente que quando perde alguma coisa, ele excomunga Deus, ele fala um monte de baboseira. Jó, em nenhum momento você vai ver Jó lançando palavras de ofensa contra a Deus. Amém, queridos? Amém. Pode um homem compreender Deus? O ponto 3 aí, para nós encerrar o tópico 3 e concluir a lição. Pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, Atos 9, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Lá em Jó 38 você vai ler isso no versículo 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida. Eis aí uma grande lição deixada para nós nesse precioso livro. Nós vamos detalhar esse livro nessas outras 12 lições. A lição da semana que vem vai falar sobre quem era Jó.
vai entrar um pouco mais a fundo. Agora, cada lição nós vamos detalhar um pouco mais de tudo acerca da vida desse personagem. A segunda lição é quem era Jó. A terceira vai falar sobre Jó e a realidade de Satanás. O drama de Jó na lição 4. Na lição 5, o lamento de Jó. Na lição 6, a teologia que ele faz. Só os pecadores sofrem, né? O pensamento que muita gente tem hoje, como eu já disse. A teologia de Bildade, né? Se há sofrimento, há pecado oculto. Muita gente pensa assim: está sofrendo, então tem coisa escondida que tem que ser revelada. Na lição 8, a teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, capítulo 9. Capítulo 10, a lição 10, a última defesa de Jó. Na lição 11, a teologia de Eliú, o seu amigo mais jovem: o sofrimento é uma correção divina, né? O capítulo 12, a lição 12, quando Deus se revela ao homem. E a lição 13, para encerrar, quando Deus restaura o justo. Essas lições serão maravilhosas. Eu recomendo que você não perca nenhuma aula, irmãos, porque vão ser aulas que vão impactar nossa alma. Nós vamos relembrar na vida de Jó algumas verdades importantes para a nossa vida. O justo sofre sim, todavia não fica desamparado. E como nós vamos ver no caminhar dessas lições, nós vamos ver que o último estado do justo excederá o seu princípio. O princípio não quer dizer nada. O que vai realmente dar o desfecho é o nosso fim. Por isso é que o sábio diz que o fim é melhor do que o começo. Não importa como você começou, não importa o tamanho que você é, não importa o tanto que você conhece, importa é o fim da tua história. A conclusão é que vai te escrever. Porque tem muita gente que começa bem, tem muita gente que começa empolgado, cheio, animado, dando pulo para tudo quanto é lado, cheio de projetos, cheio de ânimo, e se dispondo para tudo, e vai, daqui a pouco, toda a peça cai. Outros começam devagarinho, aí no meio começa a desenrolar, e vai, daqui a pouco, também. Lá no finalzinho, toda a peça. Outros vão devagarinho, dando um passinho por vez, pesando as escolhas, analisando as circunstâncias, mas tomando sempre decisões firmadas na palavra, sempre embasados na palavra, sempre orientados pelo Espírito de Deus e a sua palavra, e sempre com aquele sentimento de querer mais, mas devagar, sossegado, nada muito ganancioso, nada muito perspicaz, com calma, tranquilo, sossegado, vamos chegar lá, mas firme, cada passo, cada dia firmado, alicerçado, estabelecido. Então, queridos, nós vamos entender dentro dessa lição, através da vida de Jó, nós vamos trazer coisas aí muito ricas para a nossa vida. Para nós concluir, tudo que é demonstrado aqui dentro deste livro de Jó são princípios para todas as épocas de nossas vidas. São princípios divinos que servem para nos nortear. Amém, queridos? Amém. Eu quero lhe perguntar a alguém que gostaria de fazer alguma pergunta acerca dessa lição, acerca do que nós falamos, alguma colocação, alguma contribuição para a aula. Lembrando aos irmãos que todas as nossas aulas, nossos estudos bíblicos que acontecem em segunda-feira, são momentos de estudo. Então aqui, diferentemente do culto, que é mais dinâmico, tem o seu cronograma, a sua organização, a sua liturgia, aqui é mais tranquilo. A gente já começa meio que rápido ali, o louvor da harpa, a oferta já entra na missão. E esse tempo é especificamente para nós aprender. Então você tem que vir para cá munido da sua Bíblia, da sua lição, de um caderno, uma caneta, um lápis, anotar, pesquisar, ir atrás, ler a lição em casa. Se possível, responda as perguntas. Eu não passo os questionários aqui, porque eu acho que é uma coisa assim que não há necessidade, mas é para você responder. Cada lição tem 5 perguntas no final. Você leia, responda. Isso vai lhe ajudar a memorizar a lição. Anote,
faça a leitura da lição, anote os pontos que você acha interessante, ressalte palavras que você não compreende, algumas coisas que você queria entender melhor, anote, rascunhe, e na aula, pergunte, seja dinâmico, porque a tua participação vai enriquecer a tua aula. Quando você perguntar, quando você me fizer algumas indagações, você vai estar me forçando também a ir mais fundo, e nós vamos estar crescendo juntos. Amém, queridos? Senão fica uma aula assim meia. Hoje a primeira aula foi uma apresentação, como eu disse, então é mais monólogo mesmo, é um só falando, mas que as aulas sejam diálogos e tenham dinâmica. Você tem toda a liberdade de fazer um sinal com a mão, dizer, pastor, eu gostaria de perguntar aqui algo, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, eu queria saber o significado dessa palavra. Se eu não tiver no momento, eu vou pesquisar, eu vou trazer para você, porque nem tudo eu sei. A gente também está trabalhando, estudando, pesquisando, se aprofundando. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente já passou, fica às vezes esquecimento, a gente vai lá, relembra. Então, queridos, nós estamos aqui para ajudar os irmãos a crescer. E o meu intuito é fazer de vocês cada vez mais pessoas que entendem a palavra e vivem compreendendo a fé, compreendendo a sua crença, compreendendo aquilo que você vive, não sendo levado só por uma coisa que você não tem um pingo de conhecimento do que é na verdade. A gente diz que quando nós somos perguntados, quando nós somos arguídos acerca da nossa fé, nós temos que saber responder, saber defender. Aí tem gente que só sabe dizer assim, não, a igreja não deixa, não, é o pastor que não deixa. Ah, por que você não pode isso? Por que você não pode aquilo? Não, é porque a minha igreja não deixa, a minha religião não deixa. Não é porque eu sou crente, daí eu não posso. Eles só sabem responder isso. Ah, porque se eu fizer isso, aí o pastor vai me pegar. Isso não é resposta. Isso é resposta para quem é ignorante, para quem não sabe o que vive, o que crê, para quem não sabe o Deus que serve. É aquilo que eu sempre tenho batido na tecla, que Paulo pregou lá no Areópago em Atenas. Vocês têm um altar aí que é um Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu quero apresentar. Tem gente que está servindo a um Deus de um altar vazio, que ele não conhece, não sabe quem é, só que ele faz sacrifício para esse Deus, mas não sabe quem é o Deus. E tem crente na igreja assim, que ele crê, ele serve, ele dá dízimo, ele é membro, mas ele não conhece o Deus que ele serve. Ele apresenta sacrifício para um Deus desconhecido. Tem gente assim, Lúcio. E o meu intuito aqui é esclarecer para você o Deus que você serve. Esclarecer para você os seus princípios que norteiam a nossa vida nessa terra. Amém? Vamos ficar em pé juntos, vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa noite. Como a lição já conseguimos concluir, nós vamos encerrar um pouco antes do horário que a gente sempre encerra, que é 9h30. Então hoje é 9h10, os irmãos vão ter 20 minutos aí de bônus. Até ontem o culto passou um pouquinho mais, foi bênção. Então hoje os irmãos estão ganhando esse bônusinho aí no horário, saindo um pouquinho mais cedo. Queridos, lembrando que amanhã é terça, amanhã nós teremos a nossa subcongregação lá no Ribeirão da Ilha, a partir das 19h30. Se Deus permitir, amanhã eu estarei indo lá, vou estar indo lá levar uma palavra para os irmãos do Ribeirão, e aqueles também que quiserem estar lá, né? Lógico, não dá para a gente levar todo mundo, mas quem quiser estar indo, participando. Nossa subcongregação funciona às terças e sábados, quando não tem chuva forte, porque lá é um morro puxado, então para subir com chuva é complicado, né? E quando não dá alguma outra situação, mas sempre estamos ali. E tem sido uma bênção. Quarta-feira é o nosso culto de oração, às 7h, com a participação dos jovens no final, com o momento de ensaio deles ali. E na quinta é o ciclo de oração Fonte do que Clama, às 19h à tarde, lembrando que tem oração intercessória às 3h. E na sexta é o nosso culto de oração e ensinamento da palavra. E no domingo que vem nós temos consagração e Santa Ceia. Amém, irmãos? Amém. Então eu espero, né, vocês, se Jesus permitir, se nós não formos arrebatados até lá, né, individualmente ou coletivamente, se Deus permitir, nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Temos um aviso aqui só para passar aos irmãos que o dia da criança, né, que o mundo aí tem uma data para o dia da criança, o dia do pai, o dia do amigo, o dia do cachorro, o dia do avô, e tem o dia de todo mundo aí. A gente, para não deixar assim as nossas crianças ficar a ver navios, as irmãs prepararam aí, a Estela, juntamente com algumas irmãs, prepararam um dia ali para as crianças, que vai ser sábado que vem, né, e vai ser no período da tarde, né, Estela? Sábado que vem. Sábado que vem porque é o que vem. Ele vai vir ainda, não chegou, então é sábado que vem. É o sábado que vem. Não é o que ainda vai vir depois do que vem.
Ficou mais claro ou complicado? O que virá depois do que vai vir. É sábado agora que é dia 10. Dia 10. Amém? Então, vai ser que horas? Não sei ainda. Então vai ser assim, vai ser algo direcionado pelo Espírito de Deus. Vai ser como na igreja primitiva. Ore essa semana que o Espírito Santo vai revelar o horário. E aí você vai levar o seu filho lá no horário que o Espírito Santo te revelar, né? Alguns eu já tenho um sentimento que não recebeu a revelação de levar para lá às 7 horas da manhã. E só pegar às 10 da noite. Te prepare. Amém? Sábado vai ter a coreografia, né? Então, a coreografia é às 3, das 3 às 4. mas daí vai ficar muito tarde, eu acho, né? Vai ficar muito tarde. Ou cancela a coreografia sábado, porque daí para as crianças teria que ser um pouquinho mais cedo. Eu acho legal. Cancela a coreografia, ou faz de manhã, aí as irmãs decidem, por mim tanto faz. Por mim tanto faz, ou faz de manhã ou faz depois das crianças, porque daí a coreografia já são com as meninas maiorzinhas e tal. Lá vai todas as crianças, dos pequenininhos aos maiorzinhos. Então eu acho que o legal deveria ser ali entre 2h30, até umas 4 por aí. Eu não sei qual é o tempo que vocês vão aguentar eles lá também. Imagino que vai ser bem assim. A Mayara falou que vai ser cancelada aqui, a coreografia. Colocou aqui no Facebook. Aninha? Vocês já conversaram alguma coisa sobre isso? Ia conversar com ela? Então, vocês resolvem. Você resolve, né? A irmã Crislene e a Mayara, que estão juntamente aí fazendo esse trabalho com a coreografia, elas vão ver depois e se resolve. A gente tem a semana toda ainda aí para definir. Até sexta-noite a gente define e aí passa para os pais qual vai ser o horário certinho para levar as crianças. E é só as crianças, né? Os pais vão lá, deixam as crianças lá e vão embora. As irmãs vão cuidar, depois você só volta para pegar no horário marcado ali, né, irmãos? Amém? Então, era esse o aviso. Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta noite. Obrigado por esta aula, por esta noite de estudo bíblico. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que chegaram, estiveram conosco aqui durante esse período. E louvo a Deus também pela visualização, aqueles que passaram conosco através desta live, aqueles que vão estar também participando depois, assistindo a aula pelo vídeo. Que o Senhor possa abençoar cada vida, possa edificar, possa trazer o entendimento, a compreensão, a abertura, Pai, da faculdade mental para a edificação da sua alma dentro das suas palavras. Que o Senhor nos ajude, Pai, assim no exemplo de Jó, a ser paciente em meio às tribulações da vida, a ser longânimo, perseverante, Pai, em toda circunstância, sempre, Senhor, anelando a salvação eterna, preservando a nossa alma e fixando os nossos olhos, Pai, no alvo que é Cristo. Assim o Senhor nos dará vitória. Eu quero te louvar e te agradecer pedindo a tua bênção e o que o Senhor despeça a cada um dos meus irmãos, levando-os em paz aos seus lares e dando uma noite abençoada. Assim eu peço que o teu grande amor, a graça do teu Filho, a doce comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo sejam sobre nós todos agora e sempre. Juntos nós dizemos amém. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém.